Fala pessoal, beleza? Bom, tô começando um projeto novo aqui falando sobre geopolítica e história. É um assunto meio chato, na verdade, tá? Eu vi que muita gente não gosta, então nunca surgiu a oportunidade de eu colocar essas minhas ideias aqui na internet e tudo mais, falar sobre isso. Por isso que eu comecei criando um vlog e tudo mais. Inclusive, se você quiser seguir, eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder seguir também meu vlog e poder acompanhar um pouco mais a minha vida, como foi quando eu tava morando lá na China, tá? Mas enfim. Esse projeto aqui é sobre geopolítica e como que eu comecei a me interessar mais sobre esse assunto, tá? Tudo começou quando eu comecei a assinar o Kindle Unlimited, tá? O Kindle Unlimited lá em 2015, tá? E lá em 2015 eu tinha comprado meu primeiro Kindle, eu comecei a ficar viciado em ler livros e tudo mais, e de fato eu tinha até perdido minha vida social, porque eu preferia ficar lendo nos finais de semana do que sair. Beleza, qual que era o que acontecia bastante, tá? O Kindle Unlimited deixa você ler vários livros de tudo, realmente. Só que com o passar dos anos, começou a surgir audiobooks, tá? E eu comecei a preferir escutar os livros ao invés de ficar lendo os livros. Porque até por questão de multitasking, né? Você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo outras coisas e ficar escutando o audiobook ao mesmo tempo. Ou às vezes correndo na praça, enfim. Fazer outras coisas, tá? Vendo isso, eu vi que existia na Amazon também audiobooks, nossa, né? Só que, assim, é caro, porque você tem que pagar para ganhar uma moeda e essa moeda te dá direito a um audiobook por mês, que ainda não é muito pouco, tá? Hoje em dia, né, no pace que eu tô, eu consigo escutar, às vezes, 2 livros por semana, né? Se for um livro maior, assim, de história, que eu preciso parar, me concentrar mais e tal, porque tem muitos detalhes que eu preciso entender. Aí, às vezes, eu demoro 2 semanas para terminar de ler um livro, né? Fazer minhas anotações e tal. Eu tenho bastante script, texto, essas coisas que eu escrevi sobre geopolítica, sobre história e tudo mais. Tudo coisa que eu gosto muito. Tanto que meu jogo favorito até hoje é o Age of Empires 2 Definitive Edition, que eu jogo com um amigo meu. E por isso que eu tenho esses scripts aqui, esses textos que eu preciso dar uma amadurecida, né? Escrever, formalizar um pouco mais para poder passar todas as ideias aqui para vocês nesse canal, tá? Mas eu tenho bastante script e para esse primeiro vídeo aqui eu decidi falar sobre a Guerra dos Balcãs, tá? A Guerra dos Balcãs número 1, que aconteceu lá em 1912, tá? Eu acho isso muito legal, essa história dos Balcãs, porque quando você começar a entender sobre os Balcãs, você vai ver que isso começa a desencadear grandes problemas e no futuro vai começar a ligar um pouco com a Primeira Guerra Mundial, por que a Europa está sempre ligada nas guerras, enfim, é um continente com muitos países, né, por metro quadrado ali, né, por quilômetro quadrado, porque você anda um pouquinho, você saiu por causa dessa questão até da Ucrânia e Rússia, né, por exemplo, você sai da Ucrânia, sai andando lá porque você precisa se refugiar, tal, por causa da guerra. Você vai lá para a Romênia. Da Romênia, você sai andando, você vai para a França. Enfim, sabe? Tudo lá na Europa é muito colado um do outro, né? Então, por isso, por ter várias questões diferentes, né? Diferenças entre esses países, acaba tendo muitas guerras. E se você entende um pouco da história, você vê que ciclos se repetem, né? E como você, entre aspas, poderia não repetir o que aconteceu na história e fazer algo diferente. Mas hoje em dia eu diria que seria muito difícil disso acontecer. E de fato, história existe e eu acho que vai repetir tudo de novo que aconteceu, tá? Beleza. História dos Balcãs, tá? Que era essa região dos Balcãs, tá? Na Idade Média começa a abrir uma bifurcação do cristianismo, tá? Abre vertentes do cristianismo, né, de ortodoxos e católicos, tá? E aí essa região dos Balcãs, ela é repleta de países com essas religiões, tá? Só que o Império Otomano tem outra religião. E aí nessa época, com Osman I, tá? Um pouquinho antes de entrar, como o Império Otomano entrou, destruindo todas essas cidades, né, e conquistando essas cidades para eles, eu vou explicar um pouquinho o que eram essas regiões Balcãs e o que eles faziam, tá? Então tinha um mix de culturas lá dentro, né? Porque tinham várias religiões, né? Vários idiomas e tudo mais. Porém, eles eram meio que parceiros entre eles, tá? Adiantando um pouquinho, isso não vai acontecer por muito tempo, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui na história. Então, beleza. Eles são países meio unidos, né, na época, e eles têm muitas coisas em comum, né? Por exemplo, o cristianismo, né? Por mais que são vertentes do cristianismo, querendo ou não, a religião ainda assim é o cristianismo, tá? Beleza.
Lá tem um mix de cultura, né? Tem um mix de muita coisa, mas ali é uma ponte, né, para ligar latinos e gregos. E também lá no final, quando os búlgaros, né, quando os eslavos começam a migrar e tudo mais, é para lá que eles vão, tá? É para os países Balcãs. Então, beleza. Vendo isso, eles ao mesmo tempo são difíceis de se organizar e tudo mais por essas questões de diferenças entre eles, tá? O Império Otomano, percebendo isso, começou a tomar essas regiões uma por uma, porque ele percebeu que tinha muitas diferenças entre eles. Mas, assim, se você estuda um pouco a história da Rússia, você vê que não tem problema você querer conquistar todos esses lugares, mas você precisa criar alguma coisa que fortaleça, né, o pensamento das pessoas a ficarem igual, tá? Para todo mundo pensar igual e não criar rebeldes lá dentro. Querendo ou não, os otomanos nunca fizeram isso, de tentar unir todas as regiões que eles conquistavam. E assim, quando você não une, surge uma coisa que é o nacionalismo. Então, esses países que acabaram perdendo suas regiões para os otomanos, o Império Otomano, o Osman I, chega, toma todas as regiões dos Balcãs, então, e aí eles querem pegar aquela região de volta, né? Os Balcãs não querem perder aquela região para os otomanos. O que acontece, então? Os Balcãs começam a pensar em formas de tentar guerrear eles. Porque o que acontece foi, os otomanos tomaram os Balcãs no século XVI e ficassem por anos até chegar em 1900. E lá para 1912 começa a guerra. E como é que eles vão começar a guerra, tá? Primeiro, eles precisam unir as pessoas. Já que, assim, todo mundo tinha essa questão de nacionalismo e tal, todo mundo era meio que individualista, né? Por mais que eles não eram inimigos entre si, eles eram muito individualistas. Então, como é que você vai juntar todo mundo para guerrear junto com você uma guerra tão grande assim, que foi a Guerra dos Otomanos, tá? Que por isso até ficou famoso, né? Pela Guerra dos Balcãs, número 1, tá? Então, o que acontece? Como é que eles vão se juntar? Búlgaros e os sérvios eram de longe as maiores potências da região Balcãs, tá? Então o que eles fizeram? Então o que acontece? Os sérvios e os búlgaros chegaram e entraram no acordo dizendo assim, dentro da região, né, que os otomanos pegaram, tinha lá Bósnia, Herzegovina, tinha também Macedônia, e na época a Macedônia era dividida, né, norte e sul. E o que acontece? Búlgaros falaram assim, eu fico com a Macedônia do Sul e vocês sérvios ficam com a Macedônia do Norte, tá? E aí tinha as outras regiões também, mas enfim, acabou sendo distribuído para os outros países que entraram, que foi Montenegro e Grécia, tá? Montenegro e Grécia também se juntaram a esse poderio, de acordo com esse acordo, né, que eles, entre aspas, fecharam com esses outros países, e eu vou explicar um pouco mais agora, porque assim, o acordo oficial foi só entre Sérvia e Bulgária. Tá? Esses outros países, que foi a Grécia e Montenegro, que entraram depois, não foi de fato um acordo. Eles fizeram por debaixo dos panos para que eles se juntassem e entrassem em guerra com o Império Otomano. E aí, como é que eles fizeram? Já que o Império Otomano estava no meio, Grécia estava embaixo, Montenegro estava aqui no canto esquerdo, aí Bulgária estava aqui na costa, né, para bater logo da capital, que era só descer e já estava a capital lá. E a Sérvia no meio, estava muito mais fácil de você destruir o Império Otomano. E foi o que aconteceu, tá? Então, começou a guerra lá para 1912. Quando a guerra se inicia, depois deles se juntarem forças e tudo mais, Grécia acaba tomando as cidades que a Macedônia do Sul, né, acaba tomando antes da Bulgária chegar. Só que por mais que eles estejam juntos ali à guerra, a Bulgária sempre quis a Macedônia do Sul, por causa de um lugar chamado Trácia. Tá? Trácia tem um porto lá, e esse porto é muito importante, né, para você fazer trading de produtos, commodities e tudo mais. Um porto é muito importante, a Bulgária precisa disso. A Bulgária é uma potência da região Balcãs, e eles precisam conquistar essa região. Então eles queriam tentar descer e tentar pegar essa região de Trácia o mais rápido possível, né? E o que acontece? Grécia acaba conseguindo pegar essa região primeiro, porque a Bulgária, né, ela tem mais regiões para combater, né? A região da Bulgária é muito maior que da Grécia, né? Então, quando eles vão começar a descer, eles dividem a tropa deles para pegar Adrianópolis, e essa Adrianópolis já vai para a capital, e a outra aqui que vai descendo, eles vão em direção à Trácia. Só que assim, vão tendo várias guerras no meio do caminho, e acaba que a Grécia consegue conquistar a Trácia primeiro, tá? Essa região que é tão importante lá para os búlgaros.
E a Sérvia também vai descendo e vai conseguindo conquistar os outros países, Montenegro também, enfim. No final, a Bulgária acabou indo em direção à capital, tá, do Império Otomano. Só qual que é o problema? No meio do caminho, quando eles foram para Adrianópolis, que é uma cidade muito importante, tá, eles acabaram perdendo muitos homens no meio da guerra. Lembrando que Bulgária era a maior potência de longe. Eles mandaram 600 mil homens para essa guerra, tá? Naquela época, né, na época que a Europa nem tinham tantas pessoas pelo mundo, tá? Eles conseguiram mandar 600 mil homens para ir guerrear lá. E quando foi chegando na capital, que era Constantinopla, que hoje chama Istambul, eles acabaram perdendo essa guerra, tá? Mas enfim, no meio do caminho, os otomanos já perceberam que não tinham como eles ganharem a guerra. Estava começando a ficar cada vez mais difícil eles continuarem essa guerra. Então eles simplesmente quiseram assinar um tratado lá em Londres, que é o Tratado de Paz que tem em Londres, tá? O Tratado de Londres de paz entre o Império Otomano e os países dos Balcãs, tá? E aí, nesse tratado, eles também assinaram os traços, né? Então, por exemplo, a região que a Grécia ficou, quais são as regiões que ela conseguiu conquistar, quais são as regiões de Montenegro, quais são as regiões da Sérvia e quais são as regiões da Bulgária. Só que o Porto acabou ficando com a Grécia, né? A região de Trácia acabou ficando com a Grécia. E a Bulgária queria muito aquela região. E isso vai dar início para a Segunda Guerra dos Balcãs, que é quando a Bulgária começa a ficar irritada com essa região que ela tem e ela quer aumentar. Por causa disso, ele tem seu poderio gigantesco de força para tentar tomar todo esse poder e para tomar toda a região Balcãs. E isso vai dar início à Segunda Guerra dos Balcãs. Bom, galera, esse é só um compilado, um resumo bem curto que eu consegui fazer aqui com as anotações que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado, é mais ou menos isso. Vou postar depois sobre a Segunda Guerra dos Balcãs, pretendo falar também sobre a Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial já tenho até o script, não tá pronto, porque foram várias ideias, um brainstorm que eu fui jogando assim e tal, pretendo escrever muito mais e colocar aqui. Mas já tem bastante conteúdo que tá escrito, só precisa amadurecer um pouco o texto e eu pretendo gravar tudo e colocar aqui nesse canal. Então, se você curtiu o vídeo, clica no botão curtir. Se você tem algum comentário, se você tem alguma sugestão, dúvida, deixa aí nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativa o sininho também para você sempre ficar antenado nos vídeos novos que eu postar por aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!